Oi, meu nome é Samila e eu sou estudante de medicina. E eu comecei esse canal justamente para esclarecer algumas dúvidas sobre a própria faculdade de medicina para os estudantes, para os futuros estudantes que estão fazendo suas escolhas, que estão fazendo vestibular. E o vídeo de hoje é para esclarecer as dúvidas acerca das metodologias que as faculdades utilizam para transmitir o conhecimento. Eu sempre tive muita dúvida antes de fazer a faculdade, porque eu não sabia que existiam dois tipos de metodologia, que são as metodologias ativas e as metodologias tradicionais. As faculdades utilizam principalmente esses dois tipos de metodologia. E eu já estudei nesses dois tipos de faculdades. A primeira faculdade que eu fiz era completamente tradicional, tinha alguns resquícios de metodologias ativas, alguns professores adotavam seminários para transmitir o conhecimento, mas era muito pouco. Já a segunda faculdade, onde eu estou atualmente, ela tem TBL, tem tutoria, tem PBE, ou seja, ela mas também tem a parte tradicional dela, ela é mista, digamos assim. Alguns professores são completamente tradicionais, então eles transmitem o conhecimento da forma que a gente conhece, que é de forma explicativa, expositiva, eles vão lá pra frente, dão a aula deles. Outros professores, eles não fazem dessa forma, então eu vou explicar de uma forma mais clara. Nas metodologias tradicionais, os professores, eles expõem as aulas dele naquele dia, não repassa o conteúdo antes para os alunos, ele só expõe o conteúdo por meio de slide, vai de professor para professor. Isso é uma metodologia tradicional e existem as provas no final do bimestre. Então, não existe uma avaliação para avaliar os alunos durante toda a semana, né? Já as metodologias ativas, como é que é? Existem as tutorias. Na minha faculdade tem uma matéria chamada Estudos Tutoriais, que ela aborda cada uma das matérias, uma matéria só, aborda todas as matérias que a gente tá vendo na faculdade. Então, se a gente tá vendo tuberculose, não sei, semiologia do sistema respiratório, vai ser abordado na tutoria. Nessa tutoria é uma forma de fixar, uma forma de revisar o que a gente tá vendo na parte teórica, né? E aí é na tutoria que a gente faz mapas mentais, que a gente discute, faz discussões sobre um tema, sobre determinado caso clínico, e é nessa tutoria. Mas também existem os TBLs, que são provas, que são questões, que são perguntas, algum teste para os alunos, seja semanalmente, seja a cada 2 semanas, mas não é no final do mês, não é no final do bimestre. Os TBLs, eles são mais frequentes para testar o conhecimento dos alunos. Essa metodologia ativa, principalmente os estudos tutoriais, eles são o fundamento do método PBL, que é a metodologia baseada em problemas. Então, é justamente isso. Principalmente nos estudos tutoriais, né, que a gente vê, assim, isso claramente. É um exemplo claro que nos estudos tutoriais existe um problema, existe um caso clínico, e aí a gente tem que comentar sobre esse problema, sobre esse caso clínico. Então isso é o PBL, é a metodologia baseada em problemas. Nas metodologias ativas, no PBL, existem as salas de aula invertida, que é basicamente o professor enviar um conteúdo antes para o aluno estudar antes da aula dele, e aí ele vai aplicar algum tipo de TBL, né, um teste, ou você vai estudar aquilo para apresentar para a turma. Então depende muito da faculdade. Na minha, existe um conteúdo que o professor dá com antecedência para você estudar antes, ele não explica nada sobre aquele conteúdo, você vai ter que estudar com base no livro, com base em vídeos que ele envia, e aí ele vai aplicar um teste, um TBL. Então, é basicamente isso sobre a minha experiência. Eu gosto mais do método tradicional, mas eu concordo que o PBL, que os estudos tutoriais, eles ajudam muito
para você fixar aquele assunto. É uma forma muito boa de fixar o assunto. E eu gosto quando o professor expõe a aula, eu não tenho tanta afinidade com a metodologia da gente expor a aula, a gente apresentar a aula, a gente dar o seminário depois, porque nós não somos muito, nós como alunos não tivemos uma preparação para transmitir, não temos didática para isso, então eu concordo que é bem melhor o professor dar a aula, alguns professores, né, eles darem a aula e a gente prestar atenção, mas eu considero muito eficaz os estudos tutoriais, as tutorias, os TBLs, todos esses testes que são feitos para testar o conhecimento dos alunos, para fixar mesmo. É uma forma de fixar o conteúdo, de treinar, entendeu? Então eu acho as metodologias ativas muito boas, só não sou tão adepta da questão do aluno dar a aula, entendeu? É basicamente isso. Essas são os principais fundamentos sobre os dois tipos de metodologias. E lembrando que existem as faculdades mistas, que utilizam as duas metodologias, que não são totalmente tradicionais, não é totalmente professor expondo a aula, como também tem essa parte dos TBLs, do PBL, etc. É isso, eu espero que vocês tenham entendido. E vou continuar trazendo alguns vídeos sobre isso, sobre a faculdade, aqui no canal. Muito obrigada pela atenção. Beijo!